Voltamos, amigos. Voltamos batendo um papo aqui com o Guilherme Camarda, jornalista, cronista esportivo, grande entrevistador, e é um cara que faz, às vezes, as perguntas que parecem erradas para as pessoas certas, ou vice-versa, né? Tanto faz. É aquela dicotomia, né? Mas peraí, ele perguntou o que para quem, né? Mas tem uma razão de ser, né? E ele acaba, ele próprio acabou contando que chegou para um craque do Santos, do Jean, e perguntou: você acredita em disco voador em ET? Né? O que isso tem a ver? Aí o cara se abre feito um paraquedas e você fica sabendo muito mais sobre a vida dele, sobre a pessoa, as crenças dele, do que você saberia se fosse um cara, um repórter, só focado no esporte, só perguntando... Formação tática. Formação tática, que também não é exatamente o forte de todo jogador. Tem que ser o do técnico, não do jogador, né? É melhor se for dos dois. Mas então, além dessa pergunta, além de pedir um selinho para o Sheik, qual a outra, falando assim classicamente, qual a outra sacanagem que você fez com algum atleta profissional? Cara, na verdade, assim, eu sempre gostei muito de fazer esse tipo de coisa diferente, porque Sei. Quando a gente Eu começou, acho ótimo quando a gente começou, eu e o Vini, a programar o Mesa Quadrada que a gente fez, né? Eu peguei e falei: Vini, a gente tem que mudar um pouco, cara. Porque assim, o jogador vai chegar lá, ele vai falar: pronto, lá vem. Já sabe que você vai perguntar. Trás, ele já sabe o que você vai perguntar, já sabe o que ele vai responder. Você acaba apertando um botãozinho no cara que você destrava ele um pouco. Aí você faz isso, até você fala um pouco de futebol, mas você destrava o cara vira seu amigo, o cara te segue no Instagram, o cara troca uma ideia com você, ele vê que você é um cara um pouco diferente dos outros que estão fazendo. Claro. Não, nada contra o que já fazem, né? Mas é que já fazem, né? E assim, cara, eu sempre gostei muito de brincar, ao mesmo tempo que eu sempre tive muito cuidado para ter o respeito também, né? Porque não adianta você chegar e escrachar, como muitos fazem, e de repente você perde um pouco a linha. Mas, assim, por exemplo, o Marcelinho Carioca, a gente gravou com ele no estúdio, brincando, etc. A gente bota lances bizarros para ele votar, etc. Conversamos. Aí a gente foi convidado para ir na chácara dele, que ele tem um campo de futebol, que eu queria a gente fazer um desafio, né? Quem estava naquela época dos Impedidos, etc. O Casimiro, por exemplo, estava começando na época ainda. Ele estava na TNT, mas estava começando. A gente foi lá fazer alguns desafios, etc. Até porque a gente falou: pô, vamos começar a fazer isso também para o Mesa Redonda. O Flávio Prado deu a ideia também, né? E aí no do Marcelinho Carioca eu peguei e comecei e falei: eu vou te dar aula de como bater na bola. Pro Marcelinho Carioca, sempre um dos melhores que batiam. Aí o Marcelinho falava assim: não, vocês estão de sacanagem, né? Não é possível que esse animal vai fazer isso. E aí ele até falou na hora, ele falou: não, olha como ele pisa no chão, você não sabe nem pisar direito, você quer me ensinar a bater na bola? Então a gente sempre fez esse tipo de coisa. E o Vampeta trabalhou comigo muito tempo, né? Então o Vampeta, cara, é um dos maiores sacaneadores. O Vampeta, sabe o que ele já fez uma vez? Uma vez eu contei uma história pra ele, nos bastidores, trocando ideia sobre baladas. Cara, ele mentiu a história em tempo real. Eu conversei com ele, falei: pô, ontem eu fui lá no Villa Country e tal, etc. E, pô, aí ele mentiu a história na minha frente no programa. Eu falei: cara, agora eu falei pra ele: ô Vampeta, por isso que o pessoal fala que você mente a história. Você aumentou a história 1000 vezes. Ele falou: cara, tem que aumentar, senão não vai dar audiência esse negócio. Pô, tem que ter um aumento dessa história, né? Não é? Mas, cara, eu sempre me dei muito bem. Dificilmente tem algum jogador que você fala pra mim: pô, qual jogador foi chato? Alguns são um pouco mais travados, isso é normal. Não é obrigação do cara saber conversar ou dar risada, etc, né? Mas eu nunca tive problema com nenhum jogador, graças a Deus, nem eu, nem o Vinícius, cara, porque foi sempre muito bacana. Temendo pela resposta, eu vou fazer uma pergunta. Qual é o técnico mais pentelho que você já encarou? Nossa, cara, pergunta difícil, porque... Não, eu estou dizendo, temendo pela resposta. Sim. Porque eu imagino, inclusive, um. Mas olha, fala. Eu vou falar um que saiu há pouco tempo do Corinthians. Pô, então eu tô livre. O Thiago Nunes foi um cara um pouquinho difícil. Eu acho que... É porque normalmente a gente tinha mais contato com ex-jogadores e jogadores. Sim. Treinador não vai fazer desafio com você ou entrar num programa desse de tirar sarro, até porque é um pouco mais sério normalmente. Mas o Thiago Nunes foi um cara mais complicado de falar, de ter acesso, principalmente na época que ele chegou no Corinthians. Né? Muitos falam do Mano Menezes, assim, eu nunca tive contato com o Mano, nem nada do tipo, mas o Tite
Tite foi um cara sensacional sempre comigo, né? A gente estava falando até dele antes. Que bom que ele é sensacional ele legal, em alguma coisa, né? Depois que ele foi cresceu como ele cresceu, ele não deu mais tanta entrevista. Ficou alto, também, né? É incrível. Mas ele sempre foi um cara... Eu fiz um documentário do Tite já também. Fiz um documentário. Foi o meu TCC, um documentário do Tite. Documentou tudo? Tudo. Até 2016, mais ou menos. 2015, você parou 2015. Antes da Copa. Foi. Fez bem, porque aí ficou uma coisa positiva. Né? Pelo menos, é verdade. Que bom, né? Que legal. É verdade. Mas aquele técnico que quando em campo, ou mesmo fora de campo, ele está junto com os jogadores e você começa a entrevistar um ou outro e tal, papá, tem algum que barra? Diz, não, olha, vamos menos e tal. O Thiago Nunes foi um cara que não deixava muito, ele era bem difícil de dar entrevista, de falar na época. Eu não sei, gente, se era a assessoria dele, porque infelizmente a gente sabe como funciona, né? Hoje em dia, para você chegar num jogador de futebol ou num técnico, você passa por 300 pessoas, às vezes você nem consegue, nem chega no jogador. Teve uma época, inclusive, tem até uma história boa disso, foi 2012, agora eu não lembro. Quando o Corinthians foi campeão da Libertadores? Foi 2012. Eu fui cobrir o Corinthians, eu cobria muito Corinthians quando eu estava como produtor, porque eles mandavam eu sempre no lugar para conversar e convidar os jogadores por conta muito disso, né? Pô, assessor de imprensa está sempre barrando, fala direto com o jogador, para pelo menos saber a resposta dele, depois a gente fala com a assessoria. Porque muitas vezes você vai falar com o jogador não sabe. E foi o que aconteceu. Uma vez eu fui lá no Corinthians, e o Primo Ribeiro, que é sensacional, trabalhou muitos anos, que eu aprendi muito com ele, ele convida os caras para mesa redonda, etc. Falou, vai lá, tenta convidar o Jorge Henrique para participar do Corinthians, do Mesa Redonda. Do Mesa Redonda. Participar do Corinthians é brincadeira. Do Mesa Redonda. Eu fui lá na entrevista coletiva que ele deu no CT, aí eu falei, Jorge, depois eu quero falar com você. Porque se você não faz isso, o cara zarpa e chega a 300 assessores e você não consegue chegar nele. Aí ele falou, beleza, tá tranquilo. Quem já me conhecia meio que de algumas vezes que eu encontrei com ele, né? Aí ele falou, beleza, tava saindo, cheguei, Jorge, vem cá. Pô, cara, eu já chamei mais de 3, 4 vezes para você participar do Mesa Redonda. Vai um dia que tem jogo no sábado, folga domingo, ou se você não quiser na sua folga, de repente num dia que for treinamento de domingo à tarde, você pega, treina à tarde, depois vai no programa. Ele falou, é só me convidar que eu vou. Falei, cara, já te convidei 3 vezes. Ou seja, não chegou a notícia do jogador. Então isso acontece muito hoje na mídia. Bicho, você acha que não acontece em outras situações? No ramo empresário, quem cobre economia, quem cobre vida artística, quem cobre... Pomba, sempre barra em assessor. Verdade. Sempre. Assessor é pago para ser o filho da mãe, né? Que barra quem quiser chegar no patrão dele. Exatamente. Cara, eu tenho... Eu tô com quase o limite estourado de tempo, mas eu tenho uma pergunta importantíssima para te fazer. Por favor. Você acredita em ETs? Não. Eu acredito em alienígena. Eu falo isso até porque eles estão assistindo agora, né? Quando o Jean Mota falou que não acreditava, eu falei, você alienígena que está assistindo o programa, aparece na casa dele. Então, como eu não quero uma presença dessa na minha casa, sim, até porque você não sabe, é hostil, né? Claro, você não sabe o que vai acontecer. Eu acredito em alienígena. Agora, você não pensou em nenhum momento que talvez o Jean fosse um alienígena e estivesse tentando acobertar a invasão? Será que ele ficou preocupado com a minha pergunta? É claro, você estava descobrindo, estava pondo no ar a invasão que os amigos dos parentes dele Jean estavam... Mota pode ser um alienígena. Você não pensou nisso? Olha, não pensei, nem cara. Eu. Deixa eu colocar a tua rede social na tela, roda aí. Tá aí, você é o alienígena. Não, alienígena não. Não. O Edmundo. Será que eu sou o alienígena? @Gui Camargo. Tá lá, quem quiser seguir, gente. Pô, foi tantos momentos sensacionais, cara. Tem muito que agradecer. Ratinho ali. Ratinho, fui no Ratinho com o Edmundo. Edmundo participou, na verdade. Podcast, Cancelado. Aliás, tem que deixar claro, eu também tenho que falar isso, senão eles ficam com ciúmes. Eu participo do Cancelados, que é o programa da Ale Oliveira, Ale Oliveira, Jorge Nicola. Eu participo toda quinta, lá eu com eles dois ali, o chefe Benedetti. Aí foi quando eu participei do Pânico também, que foi muito bacana. Muito legal. Momentos memoráveis, graças a Deus. Muito legal. Guilherme, olha, só tenho a te agradecer muito essa participação bacana, alegre, fazendo a sexta-feira ser muito mais leve, muito mais iluminada. Apesar do céu estar meio esquisito assim, né, meio carrancudo, eu tenho certeza que com a sua entrevista aí, com esse bate-papo gostoso que nós tivemos,
o telespectador está muito mais leve, muito mais pronto para gozar bacana aí um fim de semana. Cara, muito obrigado mesmo. Você já sabe o caminho, por favor, esteja muito à vontade. Quando você quiser, volte e, por favor, volte. Não, pô, eu agradeço demais, de verdade, o convite. É uma honra estar do seu lado, de verdade. A honra é minha. A Elaine me chamou, nem sabia que o Ocimar estava aqui também. Um abraço pro Ocimar. Foi uma honra, de verdade, estar aqui. Cara, conte comigo sempre que você precisar, de verdade. Obrigado. Te agradeço muito. E, gente, amanhã não tem, né? Vocês vão ficar livres de mim, né? Mas segunda-feira eu estou de volta. Não é uma ameaça, como eu digo sempre, é um convite, tá? Então, olha... Ótimo final de semana, uma beijoca e tchau.